Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, saudade dos irmãos. E estamos aqui, meus queridos, através deste vídeo, para esclarecer para os irmãos o porquê da nossa ausência na igreja de Barra do Corda. Os irmãos são sabedores, pelo menos boa parte dos irmãos são sabedores da situação que aconteceu aí envolvendo a minha pessoa e a pessoa do pastor desta igreja. E é claro que fica uma indagação, fica aí um questionamento, por parte dos irmãos que querem saber como ficou, como que está, em que pé está aí essa situação. E eu quero dizer aos amados, nós tentamos resolver, eu já tenho mais de ano que eu venho esperando, resolver o quê? Meus queridos, depois do que aconteceu, eu nunca almejei o meu retorno ao quadro de obreiros como pastor auxiliar neste campo, sabendo de que isso seria impossível. Então, fui tentar pelo menos provar a minha, digamos aqui, a minha inocência, desta situação. Ou melhor dizendo, o meu esforço era para defender a minha honra e a minha dignidade. Quando eu fui acusado de infiel nas contribuições dizimais, sendo que estas estavam sendo desviadas, como os irmãos sabem, para outros fins. E também quando fui taxado de herético por alguns dos irmãos obreiros totalmente leigos e, infelizmente, apoiados pelo pastor desta igreja, deste campo. Mas, na tentativa de me defender, procurei meios legais e, nesse período, foi pedido tempo fora do judiciário para que fosse resolvido. Foi prometido que ia ser conversado com convenção, com obreiros, e a conversa, o pedido ali por um tempo foi só conversa fiada, dizendo que me procurava, que me ligava, que mandava mensagem. Nunca mandou. Eu esperava, depois disso eu esperava um mês, até mais de mês. Eu que mandava mensagem perguntando como que ia ficar. Então, meus queridos, de certo que a última vez foi pedido uma reunião com o pastor, eu e o seu advogado. Nessa última reunião, no gabinete pastoral, conversamos, o advogado dele tentou da melhor forma possível apaziguar a situação. Mas não foi possível. E nessa última reunião, infelizmente eu não gravei, nessa última reunião no gabinete, ficou acertado, após ele reconhecer, ou pelo menos não sei o porquê que ele disse, mas ele disse que reconhecia que me prejudicou, ofereceu ajuda, pois sabia que havia me prejudicado, aonde ele mesmo disse com as suas próprias palavras, que agiu com base na fala de obreiros irresponsáveis. E ali nessa conversa ficou acertado, quando ele foi perguntado o que poderia ser feito para me ajudar.
eu fui e perguntei se eu era um herético, se ele me tinha como um herético. Ele disse que não, que nunca nem tinha dito que eu era um herético, era um pregador de heresia. Então eu fui pedir para ele, pois se eu não sou como o senhor está dizendo, pois declare isso para a igreja, que foi um direito que o senhor me tirou de declarar, essa oportunidade. Como o senhor bem sabe, o senhor me tirou esse direito. Então, como muita gente acredita que eu sou um herético, então, como o senhor está dizendo que eu não sou um herético, que o senhor nunca disse que eu sou um herético, e que agiu com base na fala de obreiros irresponsáveis, que só lhe procuraram para essa vez, depois nunca mais, ninguém procurou, ninguém visitou, segundo as palavras do pastor. Então, meus amados, ficou acertado que ele procuraria. Eu pedi que então que ele só declarasse isso perante a igreja, só para que eu tivesse a minha dignidade defendida. Era tudo que eu queria, era só isso. Eu não queria dinheiro, eu não queria cargo, posição, eu não almejava isso mais, pois eu tenho consciência das coisas. Então, aqui eu trago para os irmãos este esclarecimento. Foi pedido um prazo para que ele pudesse ver como que chegaria a falar para a igreja, a passar isso para a igreja e para o ministério. Ficou concordado, irmãos, e ele disse que vinha na minha casa tomar um café. Lá ele me abraçou dentro do gabinete, pediu um perdão e disse que vinha na minha casa tomar um café comigo e que as coisas iam se resolver, tudo ia acabar bem. Que eu só desse um tempo e deixasse o tempo resolver a situação. Só que ele viajou, quando ele chegou de viagem, ele marcou para vir tomar um café comigo. Recebemos com toda alegria, e eu confesso que estávamos convictos de que tudo ia se normalizar e a gente ia poder estar congregando. Era o que nós queríamos, pelo menos poder congregar de forma com liberdade, tá? Sem nenhum receio, ok? Então, quando ele chegou na minha casa, tomou café conosco, e ele simplesmente olha para mim, para minha esposa, pede para a gente se aproximar dele, e simplesmente ele disse que não ia conversar com a igreja, não ia conversar com o ministério. Chegou até a dizer que aquela coisa, quanto mais mexida, mais fedida ficava. E que eu fosse congregar, que não era para mim ficar isolado, eu fosse congregar e que subisse direto para o púlpito sem esperar ele me chamar. Discordei plenamente disto. Jamais faria desta forma. Pois, como disse ele, eu fui suspenso. Então, se ele me quisesse sentado no púlpito, seria mais do que justo ele mesmo me convidar. Não eu subir para o púlpito sem esperar ele me chamar. Não entendi por que ele fez isso. Ele agiu dessa forma. Então, meus amados, depois eu entrei em contato com o advogado dele, que foi quem intermediou esse acordo, e ficou marcado que ele falaria para a igreja numa segunda-feira. E aproximando esta segunda-feira, que seria anunciado num culto de Assembleia Geral, o seu advogado então me pediu desculpas, pois não poderia estar presente e nem aconteceria o que estava combinado, pois ele estava enfermo. Mas, quando estivesse melhor, me procuraria e marcaria uma outra segunda-feira para que isso fosse esclarecido para a igreja. Mas já se passaram tanto tempo, muito tempo mesmo, meus irmãos. Eu creio que aproximadamente aí de 5 a 6 meses, se não me engano. Tá? Então é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo para quê? Para que mais tarde ninguém venha me chamar, me taxar de rebelde.
eu tenho esperado mais de um ano, não por cargo, não por posição, mas que houvesse um esclarecimento, como foi admitido dentro do gabinete na última reunião que nós tivemos ali. E não acontecendo isso, foi dito que se eu quisesse fundar um ministério, eu receberia ajuda. E eu falei que não era a minha pretensão, mas que havia já recebido proposta de outra convenção. Mas também não tinha afirmado com essa outra convenção. E tendo a consciência de que o que foi acordado entre nós ali no gabinete pastoral, consciente de que isto jamais aconteceria, pois ele não seria humilde o bastante para dizer o que disse em reunião no gabinete, para dizer para a igreja. Então eu não tenho mais essa esperança. Então, meus queridos, para finalizar, hoje eu faço notório através desse vídeo para todos os irmãos que tiverem acesso, que estou a partir de hoje deixando a Assembleia de Deus de Barra do Corda e estou filiando a uma outra convenção e abrindo um trabalho nesta cidade, pois eu não vou ficar sem congregar, deixar minha esposa sem congregar. E como vendo que seria impossível continuar congregando com a situação dessa forma, então eu estou declarando para os irmãos que não me sinto como alguém que age com rebeldia. Se fiz o que fiz, foi tentando defender a minha honra e a minha dignidade, que foi ferida. Então, meus queridos, estou me despedindo de vocês, pois não posso estar nas congregações, mas me despeço de vocês como companheiros de estar congregando juntos, de estar trabalhando juntos, mas permanecendo ligados pela fé em Cristo, como membro do corpo de Cristo. Creio que permaneceremos ligados até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, que Deus possa abençoar. Esta é a versão que eu tenho para contar para vocês, não há outra versão. O que aconteceu foi isto, o que tem acontecido é isto. Então, para que ninguém, ao ficar sabendo que hoje eu faço parte de uma outra convenção, que ninguém me venha me taxar de rebelde, tá? Então, estou saindo, estou filiado a uma outra convenção, me filiando a uma outra convenção, para que os irmãos fiquem sabendo exatamente desta forma. Meus queridos, um abraço a todos na paz do Senhor.